Para encerrar este módulo sobre crise elétrica, nós convidamos o senhor Gustavo Kekuchi, há 7 anos atuando como diretor de energia da Braskem. Possui uma função global do tema energia, com reportes nos demais países, ou melhor, onde a Braskem atua. Então, em instantes, nós teremos aqui a presença do senhor Gustavo Kekuchi, da Braskem. Lembrando mais uma vez que qualquer pergunta que você queira nos mandar, por favor, pode mandar via chat aí para marketing@definição.com.br. Senhor Gustavo Kekuchi, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Bom dia. Primeiramente, obrigado, Maurício, pela recepção. Prazer estar aqui com todos, dividindo um pouco a nossa visão sobre energia, que a Braskem tem feito, e tentar dividir um pouco com todos também um pouco da nossa visão do mercado global e o mercado brasileiro, o cenário que a gente está. Então, mais uma vez, agradecer a todos pela oportunidade de estar dividindo com vocês aqui esse momento. Por favor, próximo. Eu vou, então, rapidamente aqui nesses 20 minutos, tentar dividir um pouco essa visão nossa do que está acontecendo, né, nesse cenário mundial de energia, realmente um ponto importante de atenção para todos, de reflexão. Como isso está impactando também no cenário brasileiro, que já está, então, bastante, eu vou dizer, desafiado pela crise hídrica. Trazer um pouco da questão da composição, né? Nós muitas vezes somos muito questionados a questão de custo, porque aqui a gente tem uma energia, o Brasil da energia barata e da conta cara. Então, trazer um pouco dessa discussão da como é que é a composição da tarifa de energia, como é que se pode contratar energia no mercado regulado, mercado livre, e falar um pouco, então, sobre as energias renováveis, né, que já foi aqui muito debatido aqui junto aos meus colegas, e mostrar um pouco que a Braskem já tem feito nessa linha em avanço. Próximo. Então, primeiramente, dizer que somos todos, né, e isso é muito claro como o mundo acelerou a discussão de ESG, né, um envolvimento muito grande de todos na questão ambiental, social e de governança, de diversas empresas, né, muito imbuídas. A Braskem tem feito um trabalho diferenciado nesse sentido, de fato, buscando contribuir de modo importante com essa transformação, mas eu elenco aqui 2 pontos que, de fato, impactam muito o nosso mercado energético, quando a gente fala de aquecimento global e emissão de carbono e eficiência energética. Então, esses 2 pontos, de fato, influenciam no modo como as empresas, tá? As indústrias têm que atentar para a sua gestão de energia, alinhado com o desafio do avanço de ESG. E é exatamente por isso, próximo, que a gente hoje tem uma crise mundial energética, ok? Então, o mercado, de fato, está enfrentando uma crise importante, uma crise diferente, até, eu acredito, das anteriores, exatamente por essa questão, dessa transformação toda de ESG que todo mundo está passando. Nós vemos, de fato, um retorno importante da indústria no consumo, que tem trazido, então, a demanda energética para a operação. Vemos algumas definições de países, e aqui o caso específico da China é bem importante detalhar, tá? O que está acontecendo com a China. A China definiu regras e limites máximos de emissões em estados, e isso deu, então, a indicação para que, de fato, houvesse uma redução da produção das fontes não renováveis, ou seja, das fontes fósseis. Isso aconteceu, e agora, então, quando está tendo esse aumento de demanda, de fato, você não consegue retornar de maneira tão rápida com essas fontes, não consegue voltar tão rápido com essas fontes à operação, e isso gera um desequilíbrio entre oferta e demanda. Maurício, eu estou te ouvindo, tá? Então, isso é um desafio que a gente tem, isso ainda deve perdurar por alguns meses, mas de fato a gente vê um cenário hoje de restrição
por exemplo, de carvão na China, na Índia, e restrições, pode passar, por favor, o próximo slide, a restrição, por exemplo, de oferta de gás natural na Europa. O custo do gás natural, para você ter uma noção do que a gente costuma dizer, Maurício, nós estamos te ouvindo, Maurício. Isso, obrigado. Então, o que a gente tem hoje? Só para ter noção, tipicamente o gás natural consumido, né, nos Estados Unidos era da ordem de 3, 4 dólares por milhão de BTU. O Brasil na faixa de 12 a 14. E nós aqui temos hoje no mercado mundial sendo tradado algo que na Europa tipicamente pagaria em torno de 15 dólares. Hoje está pagando em torno de 35 dólares, tendo chegado a valores de pico da ordem de 50 dólares. Então, de fato, isso impacta de modo global todas as cadeias, né, de produção, e isso gera realmente um estresse energético global. E a gente, então, também fica impactado por isso. Próximo slide. Primeiro, então, por esse cenário energético global, o Brasil, eu vou dizer, fecha o seu balanço energético através da aquisição e compra do gás natural. Então, a gente tem um momento de crise hídrica. Esse slide que está aqui embaixo, de barras, mostra exatamente isso. Aqui, o que a gente chama de percentual de vazão é o percentual médio de vazão dos últimos anos, histórico, dos últimos 90 anos, 91 anos da série histórica. E se vocês observarem, vocês conseguem ver que os últimos 6 anos da série são exatamente os últimos 6 anos, 2020, 21, 20, 19, 18, 17. Ou seja, de fato, tem chovido muito menos do que a média. Então, é real essa crise hídrica que a gente está passando. E, como consequência dela, a gente está tendo que operar o sistema de outra maneira. Ok? A Braskem não acredita em um cenário de racionamento, mas a gente está realmente em um cenário bastante crítico de reservatório, então realmente em situações baixas, o que desafia todos nós nesse processo, então, de operar, né, as nossas indústrias, estar atento a essa questão. Seja eventualmente para uma questão de racionamento, seja eventualmente também para potenciais riscos de blackout que impactam, então, as nossas produções, e então a gente tem que ficar atento à operação e gestão do sistema nesses cenários. Ok? Próximo. Considerando, então, que a gente não vai ter, partindo dessa premissa, então, de que não haveria necessidade de ter um racionamento, o contraponto disso é que, de fato, a gente tem custos elevados, e aí isso se conecta exatamente com o cenário global, para operar todas as termoelétricas que a gente tem hoje nos nossos sistemas. A gente, naturalmente, precisa ter pagamento e a compra desse gás natural, grande parte é gás natural, e esse gás natural tipicamente não é comprado em avanço, ele é comprado desse mercado spot, e esse mercado spot, então, que a gente está dizendo hoje que está operando a preços aí 3 vezes maiores do que os preços típicos, 3, 4 vezes maiores do que os preços típicos, pelo menos, o que então pressiona também o Brasil nesse sentido. Esse gráfico de barra aqui mostra exatamente um dos encargos setoriais, ok? O crescimento de um desses encargos setoriais. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso nos próximos slides, mas é uma das fatias que definem a nossa tarifa. É uma das parcelas que definem, de fato, a conta final para a indústria. É esse encargo, e esse encargo subiu, na média, de R$ 2, R$ 3 por megawatt-hora, para algo em torno de 30, 40 ou até 50 reais por megawatt-hora em alguns meses. Então, de fato, é um impacto importante no custo final para a indústria, essa sistemática de operação do sistema, exatamente para fazer frente a essa crise hídrica que nós hoje temos. Próximo. Esse slide aqui, eu não espero que vocês analisem um detalhe, porque eu não sou louco de pedir isso para todos vocês, mas é apenas para demonstrar um pouco a complexidade da nossa composição, da nossa tarifa de energia, tá? E quando a gente fala, então, de uma
custo final de energia caro, quando a gente sabe que a gente tem uma energia barata nos nossos sistemas, passa um pouco exatamente por essa composição. A nossa tarifa de energia ela é composta por uma parcela que a gente chama T, tarifa de energia em si, ou seja, é a energia efetivamente que faz girar os nossos equipamentos, né, que faz acender a nossa luz, que é exatamente dividido entre energia e encargos setoriais, e a gente tem exatamente os demais custos que fazem com que essa energia chegue à nossa fábrica, custos de transmissão, custos de distribuição, outros encargos setoriais, além de perdas, tá? Essa demonstração do lado esquerdo, ela é sucinta, a do lado direito é exatamente para vocês verem como tem várias pequenas parcelas que compõem esse todo. Parcelas essas que, em grande parte, são reguladas, ok? E que sofrem ações de maneira geral, ok? Tem impactos aí regulatórios, muitas vezes impactadas por decisões de governo, por decisões políticas. Então, o consumidor paga de uma grande parte por essas decisões que acabam trazendo de volta para a gente esse custo na nossa fatura de energia. E por isso que quando vocês observam aqui, que a gente fala que a energia em si, que está na nossa conta, é da ordem de 35% a 40% do custo total que efetivamente é pago. Tá? Porque além de pagar energia, é necessário pagar não só os custos para transmitir ela até as nossas fábricas, mas diversos encargos setoriais. E, novamente, já comentei o encargo de serviço de sistema, que chama, é exatamente o encargo que faz com que essa fatura, para contribuir nesse momento que a gente está, para fazer frente a esse momento hídrico, mas tem diversos outros encargos aqui, para se realmente fazer um trabalho de energia social, para se fazer um trabalho de levar energia ao campo, energia para a Amazônia. Então, tem diversas, eu vou dizer, subsídios que são criados para fazer um trabalho de equilíbrio social e que ele é, então, devolvido para todos os consumidores, em especial a indústria arca, em grande monta com esse impacto. Então, de fato, a gente tem hoje uma energia no Brasil que ela é competitiva, ok? Essa parcela de energia, você consegue comprar uma energia competitiva, mas quando a gente vê o nosso custo total pago ao final na conta, acaba ficando um custo realmente desafiado à luz da competitividade necessária para a nossa indústria. Próximo. E aqui, então, mostra esse cenário, ok? Quando a gente faz a comparação, dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, mostra exatamente essa comparação entre a tarifa industrial e residencial, que tem de modo importante subido, né, ao longo dos últimos anos, dando impacto importante para os consumidores. Próximo. E detalhar um pouco, então, a gente é muito questionado qual é a diferença dos mercados, como é que a gente consegue ter um pouco mais de competitividade, como é que a gente atua, então, o Sandro comentou muito aqui da energia eólica, como é que a gente fala, então, um pouco dessa contratação de energia. Ela pode se dar de duas maneiras diferentes. Primeiro, tipicamente, nossa casa é eu chamo de ambiente regulado. A gente, então, paga todos aqueles custos que a gente comentou, encargo, serviço de transmissão, distribuição e também energia, que é adquirida pelas distribuidoras, que faz a gestão desse portfólio para entregar a todas as residências e diversos consumidores, até indústrias. Ou então, nós, como consumidores, podemos ter a opção de contratar essa energia, só a parcela energia, diretamente no mercado livre, nós chamamos o ACL. Ok? Então, no mercado livre, você consegue contratar essa energia, aqueles 38%, tentar ter um pouco mais de competitividade sobre aqueles 38%, mas vão ser realmente arcados com todos os outros custos gerais do sistema, tá? Próximo. Então, esse slide tenta exatamente trazer um pouco dessa conotação. Existem regras para isso. Consumidores em que a sua demanda de energia elétrica é maior podem acessar o mercado, que é exatamente o mercado de consumidor livre. Para isso, tem que ter uma demanda acima de 1,5 MB mensal, uma tensão mínima de 2,3 kV, e você ter, de fato, aqui a possibilidade de contratar energia de qualquer fonte, seja hidrelétrica, de PCH, de gás natural, carvão, enfim, nuclear, biomassa eólica ou solar. Se a demanda da sua unidade industrial ela é menor do que isso, é possível, sim, ir para um segundo modelo, que nós chamamos de consumidores especiais,
desde que você tenha uma demanda entre 0,5 megawatts médios e 1,5 entre unidades somadas de uma mesma região. Então, você pode somar e migrar para esse modelo de consumidor especial, mas nesse caso você pode adquirir energia apenas, que nós chamamos incentivada, e são exatamente oriundas das fontes eólica, solar, PCH ou biomassa. Em ambos os modelos, então, você acaba tendo a possibilidade de comprar uma energia que não seja da distribuidora e oferir algum ganho de competitividade, além de estar incluindo as energias renováveis diretamente em seu portfólio e contribuindo de modo importante com as questões de sustentabilidade. Próximo. Caso você não possa, a demanda da sua unidade, então, não alcance esse limite mínimo regulatório, é possível, sim, fazer a famosa geração distribuída, em que, de fato, pode-se trabalhar com, hoje, principalmente, energia solar, através de painéis solares, de pequenas fazendas solares, que pode se dar tanto onshore, ou seja, tanto in-site, dentro da sua própria unidade consumidora, ou até remoto, em outra região, desde que dentro da mesma região da sua distribuidora, da sua concessionária de energia, e fazer a compensação dessa energia entre a sua fábrica e o seu comércio, enfim, e a sua geração que pode acontecer. Então, são modos que existe hoje, regulados, que permitem, então, para a indústria incluir essas fontes de energia renováveis em sua carteira e avançar com a questão de sustentabilidade. Próximo. Então, de fato, o que a gente tem visto ao longo desses últimos anos é um avanço importante do crescimento dessas fontes renováveis, isso é de modo global, seja nas grandes, e Sandro pontuou isso aqui, das grandes usinas eólicas e solares, não só como biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, mas também com a geração distribuída, que tem tido um avanço importante nos últimos anos. Atrelado a isso, de fato, se vem uma necessidade de ter avanços em sistemas de transmissão, ok? Que também que suportam essa elevação, esse crescimento da oferta de energia no sistema e no Brasil. Próximo. E aqui mostra exatamente um pouco o crescimento histórico dessas fontes de energia. Talvez esteja um pouco pequeno para os senhores verem, mas o que nós aqui claramente observamos é que desde 2014 a energia eólica tem tido um crescimento importante, essa linha, essa cor verde, Então, desde 2014 a eólica tem entrado com capacidades adicionais do sistema elétrico de modo importante, contribuindo então de modo importante para a nossa matriz, e desde 2017 o laranja em cima, a energia solar também tem tido uma participação importante na nossa matriz. De fato, são duas fontes que têm contribuído aí de modo relevante até nesse momento de crise hídrica que a gente vive. Próximo. E nesse cenário, então, a Braskem tem sim participado de modo relevante, tem realizado várias iniciativas para incentivar a construção, e a Braskem tem feito isso de um modo um pouco diferente, exatamente pelo porte da indústria e por entender que, de fato, a gente precisa incentivar não só a cadeia energética renovável, mas até para a própria cadeia petroquímica. A Braskem tem, sim, desenvolvido várias soluções junto a diversos parceiros diferentes, em que, com esses parceiros, ela busca desenvolver novos ativos, desenvolver a construção de novos parques eólicos ou de usinas solares. E aqui, então, são 4 dos parceiros que a Braskem já firmou contratos de grande monta e de longo prazo que suportam o financiamento desses parques eólicos e solares para que, então, sejam desenvolvidos e construídos. Então, a Braskem já firmou parcerias de longo prazo com a Voltalia, com a Casa dos Ventos, com a EDF e com a Canadian, e vai seguir fazendo isso, porque nós já estamos à beira de firmar mais um 5º negócio aí de grande monta também, exatamente para que a gente consiga contribuir para a financiabilidade desses projetos, consiga contribuir para que esses projetos sejam construídos e assim a gente consiga ter uma matriz no Brasil mais renovável e mais limpa. Próximo. Então, Maurício, acho que o resumo é esse do nosso posicionamento
como o Braskem, tá? Acho que a gente acredita que de fato tem um momento importante e que neste momento que a gente está de crise faz sentido sim a seguir avançando nesse desenvolvimento das fontes renováveis no Brasil e na nossa matriz energética. Excelente apresentação, Gustavo. Eu tenho algumas perguntas aqui, nós vamos abrir este espaço. Os compromissos ambientais e leis mais rígidas indicam que a energia de fonte não renovável tem os dias contados na petroquímica mundial, caso do carvão da China? Essa pergunta casa bem com o comentário que eu fiz no começo, ele é muito interessante. De fato, a gente está vendo isso bem hoje, alguns países já colocarem restrições de emissões, tá? Não necessariamente apenas de carvão, mas das fontes fósseis. E o carvão, claro, tem emissão maior, então ela acaba sendo aí um ponto de atenção, mas vai haver, claro, um trade-off entre essa pressão de alguns países, e a China está exatamente sofrendo isso agora com a questão do carvão, para que atenda esses limites que foram definidos pelos governos. Mas eu quero dizer que as empresas todas estão exatamente buscando isso. As empresas, de maneira geral, e a petroquímica, não só as empresas de óleo e gás, mas como a petroquímica está claramente imbuída nisso, tá? Elas vão sim, estão trabalhando de modo importante para reduzir as suas emissões. A Braskem está fazendo um trabalho enorme nesse sentido. A gente já tem dois compromissos públicos, seja de neutralidade de carbono em 2050, ou até de redução de 15% das nossas emissões em 2030, e nós vamos sim chegar nesses objetivos, exatamente buscando reduzir a participação desses combustíveis fósseis em nossa matriz, buscando exatamente incluir outras fontes renováveis, não só como eólica, como biomassa, mas também e a solar, mas buscar modelos de negócio que sejam mais sustentáveis sobre a ótica de emissões. Então, acho que sim, esse é o caminho que a indústria, de maneira geral, vai seguir, e a Braskem tem feito um trabalho diferenciado nesse sentido. Uma segunda dúvida que chega para você, Gustavo, é por que a energia elétrica no Brasil é uma das mais caras do mundo? E como a energia de fontes renováveis pode baixar esse preço e a ineficiência do atual consumo energético? Ah, bom ponto, Maurício. Então, de fato, o que a gente tem visto é isso, né? Eu comentei que o Brasil tem uma energia barata, mas uma conta cara, tá? Acredito sim que a energia renovável, eólica e solar, hoje são as fontes mais competitivas que a gente tem em nossa matriz. Então, elas têm sim capacidade de continuar trazendo competitividade e continuar fazendo com que a gente tenha um custo médio de energia mais barato. Na medida que essas fontes vão sendo cada vez mais instaladas, né, novos parques eólicos sendo construídos, novas usinas solares e produções a biomassa, naturalmente a gente passa a ter uma capacidade de geração interna maior, ok? E passa a prescindir mais, ou seja, a gente pode não necessitar tanto dos combustíveis fósseis como das térmicas a óleo e a gás natural, que são hoje as fontes mais caras que a gente tem na nossa matriz. Então, olha que coisa interessante. A gente está dizendo que, na medida que essas fontes renováveis estão sendo instaladas, cada vez menos a gente vai precisar dessas fontes fósseis, o que vai fazer não só que a gente tenha a matriz cada vez mais limpa, mas também mais competitiva. A nossa matriz vai ficar mais barata e, com isso, a gente vai poder ter, então, mais competitividade no nosso produto ao longo do tempo. Tá? Vale sim também reforçar um ponto que também foi comentado pelo Sandro, a necessidade de avanço de eficiência energética em todas as nossas unidades. Tá? Não é só uma questão de comprar um combustível mais competitivo e renovável, mas também tem todo um trabalho importante a ser feito pela indústria, ok? E nós, como Braskem, estamos fazendo isso, de fato, consumir menos. Temos que consumir melhor uma energia renovável, tá? Mas precisamos consumir também menos energia, tá? Então, acho que são dois pontos importantes nessa discussão. E em relação à Braskem, qual é o cronograma traçado pela Braskem para estender o uso da energia de fontes renováveis a todos os seus complexos no Brasil? A Braskem, sim, está, então, imbuída, né? Já temos, então, 4 parceiros aí públicos. A Braskem está avançando muito, a gente já tem hoje mais de 20% do nosso portfólio de energia de fonte 100% renovável, oriundo exatamente dessas novas fontes de energia
que nós estamos contribuindo na construção delas, né, desses parques eólicos e solares, mas sim, a gente vai continuar avançando, a gente entende que essas fontes estão sendo cada vez mais competitivas e atrelam a questão da sustentabilidade, então sim, a Braskem vai continuar avançando na aquisição de energia renovável para a operação dos seus ativos industriais, seja no Brasil, ou seja até também de modo global nos países em que atua. Então isso está, de fato, é um ponto já definido, é uma questão realmente da gente buscando esses momentos certos de fazer esse desenvolvimento desses projetos, para que de fato a gente consiga ter uma matriz cada vez mais renovável. Essa foi a participação de Gustavo Kekuchi, diretor de energia da Braskem. Eu quero agradecer imensamente, Gustavo, por você ter participado aqui conosco deste seminário. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado a todos. Bom seminário.